Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Galeria do Terror. Eu sou a Angélica Hellish. E eu sou o Marcos. Hoje nós vamos falar aqui na nossa galeria sobre duas obras de arte apresentadas por Rod Serling. Hoje falaremos, né, Marcos, primeiramente de A Fazenda Fantasma e depois Isso. de Neve Silenciosa, Neve Secreta. São somente duas histórias dessa vez. E olha só que coisa, né, interessante, não tem nenhuma gag, né? Não tem piadinha? Não tem piadinha. Ah, caramba. A gente já tava Que acostumado, ótimo. né? Tava até Que ótimo. acostumado. É Uhum. isso, né? Então, hoje é episódios que... O segundo eu sei que até que é bem elogiado, mas o primeiro divide muitas opiniões. Então Uhum. eu quero aproveitar até pra gente poder comentar aqui, que na data que a gente tá gravando aqui, né? Porque a gente grava primeiro e depois vai soltando os programas, né? No YouTube, podcast. Uhum. Hoje gravamos no dia 23 de janeiro, né? E a gente descobriu que o diretor, o Jean Cizark, né? Ele tem Snark, sei lá. Janot Zark. Não, Zark. Janot Zwark, né? Zouark, ele é um diretor francês, né? A gente Uhum. descobriu que ele faleceu faz 3 dias atrás. E eu acho que é importante a gente, de repente, começar até por ele, porque ele dirige 19 episódios de Night Isso. Gallery, né? Ele, na verdade, ele faleceu no dia 15, mas foi atualizado no IMDb, nos dados aí, 3 dias atrás. E a gente... Esse episódio que a gente vai falar, ele foi ao ar no dia 20 de outubro de 71. Né? É o quinto episódio agora da temporada. E o primeiro segmento, que é o The Phantom Farmhouse, como você falou, é dirigido pelo Janot Zwark, né? A gente já tinha falado dele, porque ele dirigiu alguns outros episódios de Night Gallery 19, como você falou, né? E então a gente já teve oportunidade de falar dele. Ele é um cara interessante, porque ele dirigiu séries muito famosas: Heroes, Smallville, Supernatural, E as clássicas Kojak. Kojak, né, por exemplo. E até séries Isso. famosas, tipo Grey's Anatomy, né? Sim, sim. Ele foi um cara muito. Ele nasceu em 39, né, em Paris. Ele foi um cara muito prolífico na televisão. Dirigiu séries aí dos anos 50, 60 e também muita coisa aí recente, na verdade, também, né? É. Não, e um E, dos filmes que eu desculpa, mais amo na minha vida, que é o Em Algum Lugar do Passado. Ele é o isso. diretor de Algum Lugar no Passado e de Tubarões 2. Isso, desculpa, eu falei que ele dirigiu série nos anos 50 e 60, não, na verdade foi nos anos 70 em diante, né? Uhum. E mas ele dirigiu muita coisa, muitas séries famosas, e o nome dele também tá bastante ligado ao Galeria do Terror. Ele é um dos nomes principais aí do elenco ali de diretores, né, que trabalhou com episódios de Galeria do Terror. A gente E aí ficou ele... triste, né, em saber, né? Porque a gente já vem gravando faz alguns dias esses podcasts, né? E a gente poderia até ter falado antes, só que a gente não ficou sabendo, né? E eu acho que, apesar de ter episódios que nem todos a gente gosta, né, e tal, eu acho ele um diretor muito competente, assim. Acho que, se você for ver no IMDb a lista de trabalhos dele, pô, você vê um cara que era muito requisitado mesmo, né, pra televisão. E ele é muito talentoso. Ele era muito talentoso, ele sabia imprimir um clima, né, necessário para cada episódio, para cada temática que ele estava dirigindo. E, infelizmente, aqui em Galeria do Terror, ele dirigiu também muitos desses segmentos que são gags, né, de É. humor. E que, na verdade, não há muito o que o cara fazer, porque o roteiro é aquela besteira, É. então ele tem que, né? Assim, diretor, produção, né? Queria até comentar que alguém foi no comentário, desculpa se eu não falar o seu nome, né? Mas foi comentar, acho que no primeiro episódio, que aqui na data que a gente tá gravando, saiu somente o primeiro episódio, não saiu o segundo, pra vocês verem, né? A gente já tá no quinto aqui, né? E aí um rapaz foi lá comentar e falar assim: ah, mas esses episódios aí de gag é pra poder preencher tempo. E a gente que pesquisou e está pesquisando, a gente sabe que também é para isso, mas não é somente por isso. É uma decisão artística, né? Que foi colocada pela visão do Jack Laird. E a gente sabe que esses episódios aqui, concordando e discordando de você, né? Que comentou. Que é assim que funciona, gente. Eles podem. Tanto que eles vão fazer isso muito na terceira temporada.
eles podem ampliar ou reduzir a minutagem dos episódios. Então, isso daí é uma escolha artística que não deu certo, né? E para vocês verem, a gente tá aqui falando no episódio que, na minha opinião, tem segmentos um pouco variados, assim, né? No meu gostar, pelo menos. E não tem nenhuma gag, entendeu? A gente chega a ficar aliviado aqui. Então, é muito mais uma escolha artística, uma visão, né, do showrunner e tal, do que qualquer coisa, gente. Era possível fazer sem as gags, né? Mas foi... Tanto é que na E terceira... tanto que a própria... Perdão, só falando aqui. Tanto que a própria emissora exigiu, né, que o Rod Serling não colocasse sistemas intelectuais, cabeça e tal. Era uma decisão artística, gente. Não era somente para preencher minutagem, entendeu? Uhum. Tanto é que na terceira temporada essas gags humorísticas são, né, limadas. São banidas, né? Praticamente. Uhum. Pois é. Mas é isso. Esse primeiro episódio, ele tem roteiro de um cara chamado Halstead Wells. Esse cara é uma coisa interessante. Ele escreveu o roteiro daquele filme Os Indomáveis, sabe? O filme que é com o Christian Bale e com o Russell Crowe. Ah, sim. Uhum. Que é uma refilmagem daquele faroeste clássico do Trem para Yuma, né? Ah, que é um filme muito legal, inclusive. Eu lembro que na época eu gostei bastante de assistir. Ele escreveu 39 episódios da série Suspense, uma série muito importante, escreveu muitos episódios para a série do Alfred Hitchcock Apresenta, então esse cara é um cara com experiência, viu? O roteirista desse episódio. Ele tá inspirado, ele se inspirou num conto do Seabury Queen. Esse Seabury Queen era um cara que ele era advogado do governo americano, foi inclusive advogado, né, promotor ali também do governo americano durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele também gostava de escrever contos para revistas pulp. Ele escreveu mais de 500 contos para revistas pulp. E é antiga, é de 1920, né? É uma história, um conto bem antigo mesmo. Ele escrevia a série de contos do detetive Jules Legrandin. Inclusive, que foi uma série de muito... Legrandin, Jules Legrandin. Era um detetive que tinha histórias na revista Weird Tales, né? Aquela famosíssima revista pulp que lançou maravilhosa, gente nossa. aí como tinha Robert Howard. Muita gente maravilhosa escrevendo, né? O cara que escreveu esse conto, ele era contemporâneo do Robert Howard, do Lovecraft, etc. E esse detetive Legrandin fez muito sucesso, era presença fixa ali na revista Weird Tales. Só que depois que ele parou de escrever esse detetive, ele foi escrever muitas outras centenas e centenas de contos de fantástico, de terror. Esse é um dos contos, né? Eu vejo essa história como uma história dentro dessa época e com essa pegada gótica de revista pulp. Né? Vou falar as minhas impressões quando a gente contar a história e falar da trama, mas eu acho que ela seria muito melhor ambientada de outra maneira do que as escolhas artísticas que foram colocadas nesse episódio aqui. Mas interessante saber. Olha, eu tenho um verdadeiro fascínio por histórias assim, contos de terror e tal, e eu sempre sinto que é uma lacuna quando a gente fala sobre esses escritores, sobre essas escritoras, né? E a gente vê que não tem muito acesso, né? Pra gente poder procurar Exatamente. Eu acho que você citou uma coisa importante. Esse episódio, ele pega uma história aí que o cara escreveu ali com esse clima aí dos anos 20, 30, né? E essa história com influência gótica e tudo mais. Talvez até antes disso, inclusive, né? Essa história talvez tenha sido escrita até antes. E aí passa pra cultura hippie, né? E aí é engraçado a gente perceber isso, né? Não, e é importante a gente até colocar aqui, porque o pessoal acha que o movimento hippie é dos anos 70. Mas, na verdade, os anos 70 já acabando o movimento hippie, gente. Então, essa época aqui, onde a série está sendo colocada, está no auge do movimento hippie. No auge. Aí, no elenco, a gente tem o David Carradine, que as pessoas, claro, conhecem da série Kung Fu. Ele era o Kwai Shan Kane. E quem gosta de cinema também, obviamente, vai conhecê-lo
do Ovo da Serpente do Bergman, que ele Que contracena legal. com a Liza Minnelli, e, obviamente, do Kill Bill 1 e 2 do Quentin Tarantino. Ele fez milhões de outras coisas na TV, ele fez 1 zilhão de filmes B, digamos assim, né? Fez aquele filme faroeste, trashíssimo, terror. né? Famosíssimo. Não, o Corrida da Morte 2000, né? Mas ele fez 1 milhão de filmes de terror, de ficção, de fantasia B. 1 milhão de filmes. Se você tentar ver tudo que esse cara fez, uma vida não é suficiente. Ele é o pai do Keith Carradine, que eu brinco que sempre foi meu crush. Desde que eu assisti Os Duelistas do Ridley Scott, eu sempre achei ele um dos homens mais bonitos, e você também, né? Talentoso, bonito, o Keith Carradine. Quem acompanha a televisão, claro, vai reconhecer o David Carradine, por conta que a gente falou do Kung Fu, e quem é um pouco mais velho ainda, vai reconhecer o David McCallum, que ele é o eterno, um dos agentes da Uncle, né? Ele era o Ilya Kuruyakin. Caramba, que nome curioso, né? Quem assistiu a série, a Uncle era uma agência de detetives, né? Uma agência que ela precisava enfrentar uma outra agência de espionagem maligna, que era a Trush. Eram os agentes da Uncle versus os agentes da Trush. Os nomes, né? Que maravilhosos, né? Que delícia. Então, a série foi muito sucesso, muito marcante, meio que ajudou um pouco essa coisa do gênero espionagem se popularizar, né? E aí você tinha o Robert Vaughn, que ele era o Napoleão Solo, e você tinha o David McCallum, que era o Ilya Kuruyakin. Enfim, quem assistiu... Ele é um cara muito ligado, o David McCallum, a essa coisa da aventura. Ele fez muita coisa na televisão. Ele era músico, ele era cantor também, né? Também, ele era um artista bem completo, David McCallum. Não, só sem querer te interromper, né? Eu sei que você vai chegar lá, mas a gente tem uma referência nossa muito boa com o David McCallum, porque nós fizemos um podcast, falamos daquele... Era primeiro uma minissérie, depois saiu como um filme bem longo também, né? Que é a verdadeira história de Frankenstein, que era maravilhoso, assim, é uma história queer, né? E a gente comentou porque ele faz o cara que é o Dr. Frankenstein. Dr. Frankenstein, né? A pessoa que cria o método de reviver, né? E é tão legal, gente. Se vocês não assistiram... Aliás, uma coisa interessante, né? Porque a gente vai falar sobre isso. Tem alguns atores aqui que trabalharam juntos, porque o David McCallum, ele trabalhava nessa série, como você falou, né? E a própria personagem aqui, acho que é Linda Marsh, né? Que é a atriz, ela também foi uma das... Qual é o nome dessa série? Não tem as Bond Girl? Tinha as... Uncle Girls. Exatamente, ela foi uma das gatas, que as mulheres lindas que apareciam nessa série aí. Então a gente acha interessante que quase que tem um crossover, né? Nesse episódio, pro episódio posterior, que vai ter um menino também, vamos falar sobre isso. Mas eu só quero deixar esse parênteses aqui para vocês procurarem a verdadeira história de Frankenstein, que é é um filme fantástico, assim. E o Dave McCallum faleceu em 2023, né? Os trabalhos que ele fazia, assim, mais perto de falecer, era do NCIS, ele fazia lá um personagem, ele chegou a trabalhar em desenho também, ela fazia... Ben 10, ele era o Dr. Paradox do Ben 10 Força Alienígena. Não, e também uma animação aí do Batman. Ele era o Alfred Pennyworth e tal, então... Chegou também a ser o Alfred. Ele tem uma voz muito bonita, então é interessante, ele é uma voz muito modulada, muito bonita, então... Ele era um ator, assim, que eu acho que se você vai procurar na carreira dele, você vai ver que esse episódio nem representa toda a categoria, né, que o ator tem, né? Ele não consegue colocar, né, porque tem episódios que os atores conseguem sobressair, né? Tem uma... Não sei se tem a ver com direção de atores, eu não vou... Assim, mas sei lá, é a história mesmo, que é um pouco frágil. Mas aqui eu acho ele bem fraco também, assim, apesar que ele tenta, né, Marcos? Ele tenta. Sim, ele também, o pessoal que gosta de televisão vai lembrar que ele era da série do Homem Invisível, que era uma daquelas séries de descarte, que eu falo, porque é aquelas séries que tiveram uma temporada só na TV americana, não fizeram sucesso, não foram renovadas, mas eles ficavam reprisando dia e noite aqui para encher o nosso saco, basicamente, né? Tinha isso, né? Essas séries que ficavam passando, né, e tal, né? Isso. Hoje em dia eu tenho até um pouco de saudade, assim, do jeito que a televisão era da nossa época.
os corujões da vida de como é que é hoje em dia, né? Tão diferente. Sim, sim, era bem diferente. Ele também participou, a gente não falou de outra vez que a gente falou desse ator, a gente não participou. Ele participou de uma adaptação para a TV do livro do Robert Louis Stevenson, Raptado. E a adaptação que tem ele no elenco é uma das mais elogiadas. E, enfim, vale muito a pena assistir, é muito boa mesmo. Quem gosta de Robert Louis Stevenson, que é o autor do Médico e o Monstro e A Ilha do Tesouro, entre outros, né? Uhum. E vale muito a pena assistir essa versão dele. Não sei se é fácil de encontrar, né? Um outro destaque rapidinho que do elenco, que você já citou, é a Linda Marsh. Ela vai fazer aqui a Mildred, né? Que vai ter muita importância. Ela era uma atriz de televisão e ela participou de muitas séries que passaram no Brasil. Né? Ela participou do Bonanza, FBI, Havaí 5.0. Enfim, ela tem uma carreira também longa na TV. E só para citar mais Ela duas participou de um pessoas. filme com o Omar Sharif, hein? O Causa Perdida, de 69, que falam que é um filme fantástico, né? Faz uma guerrilheira e tal. Isso. Vai ter uma participação aqui, uma ponta da atriz da Trina Parks. Ela, uma atriz belíssima, por sinal, Nossa, impressionantemente ela... bonita. E eu lembro que a beleza dela me chamou a atenção quando a gente assistiu o episódio. E realmente ela, por exemplo, foi Bond Girl. Ela tá no 007 Os Diamantes São Eternos. Não podia, né? Só podia... Ela é muito linda, mas ela é talentosa também. Uma voz doce, assim, sabe? A participação dela é curta no episódio, mas chama muita atenção. Assim mesmo. E a gente também vai ter um personagem que ele é um cara que ele vai fazer um francês, digamos assim, nesse episódio. Só que ele, na verdade, era um ator canadense, o Ivor Francis, que ele vai fazer o Pierre, né? Nossa. E ele é de séries como Casal 20, Noviça Rebelde, enfim. São esses aí do elenco que eu personagem. Não, e esse que vai fazer o francês, ele tem um cara com ele que... Ele é a melhor coisa do episódio, cara, assim, sem brincadeira. As caras do velho atrás dele é digna de nota, assim, vocês têm que assistir e pausar nas caras que o velho fica fazendo, cara. Cara, é tudo pra caraca, maravilhoso, né? Mas é isso, né? Então, vamos aproveitar. Vamos fazer assim, dessa vez sou eu que vou fazer a sinopse. Vou contar pras pessoas e tal, e a gente comenta. E aí, na segunda, que eu sei que você gostou bastante, aí você aproveita e você faz, tudo bem? Vamos fazer essa divisão? Pode ser, pode ser. Bora lá. Então, a gente já falou aqui das questões técnicas, atores, um pouco sobre o elenco. A história começa com um plano assim, onde estão pessoas sentadas em plataformas que são grandes círculos coloridos em árvore, né? Altos, né? E uma azul, uma vermelha, uma amarela. E tem o personagem do David Carradine, o Gideon. Ele tá ali tocando um violão, bababá, e tem um outro que depois a gente descobre que ali é uma casa de repouso e tal, né? Sanatório. Ele tá falando pra ele, não dá pra você falar pra esse cara parar de tocar esse violão, né? Porque dá pra entender que um daqueles personagens ali é um médico, que é interpretado pelo David Kellum. Aí ele fala assim, pô, para de tocar esse violão, para de tocar... E aí o outro paciente fala assim, essa é a maneira do Gideon se falar, ele fala tocando violão, né? Aí tem uma hora que ele persiste tanto, esse outro senhor, que eu não vou colocar nome nele, que ele não é tão relevante assim. E aí o personagem David Carradine responde assim, você quer que eu pare? Eu vou parar então. Aí pega o violão, pá, quebra assim, né? Porque ele é rebelde, né? Eu já tô aqui brincando, né? Já tô sacaneando, né? E aí você vê que tá chegando ali um carro de polícia, né? Porque, pelo que eu entendi, tá tendo algumas notícias aí de pessoal saindo do sanatório, né? Pra ir numa casa lá e tal. Ou seja, tem uma galera saindo sem né? E o policial foi lá verificar, né? Então tem toda essa trama, né, Marcos? A polícia tá lá pra... Você tá sabendo quem é que tá indo nessa casa tal? Quem tá fazendo não sei o que lá? Tá tendo morte de alguns animais também, de ovelhas, né? Então você vê que ali é uma grande fazenda, né? É uma espécie de sanatório, onde é uma grande fazenda que tem uma grande facilidade de locomoção desses pacientes. O que eu penso que não é muito bom, né? Para a saúde dos próprios pacientes, né? O nome é Delphinium House, né? E é um sanatório que fica no interior, né?
você vê que ali, né, tá nessa sessão, né? Diz que inclusive os pais estão pagando ali pro Gideon mais de $39.000 para ele poder ficar lá, né? Por ano, Uhum. para mantê-lo lá trancado para o próprio bem dele, né? E aí começa então uma história sobre uma casa na floresta, que existe uma linda mulher. O Gideon tá contando essa história, fala assim: eu sou apaixonado por ela, você seria apaixonado por ela e tal. E você entende que ele meio que tá ali tentando, né? Como é que eu posso explicar? Incentivar e trazer a curiosidade que uma mulher linda, maravilhosa nessa casa, e você vê que ele fala que ela traz encanto, né? O tempo todo, né? O nome dela é Mildred. E a trama vai meio por esse lado, né? Porque, na verdade, o médico vai ficando curioso, o Dave McCallum. Ele vai uma vez procurar essa tal casa aí, porque o paciente acaba convencendo ele, ou então deixa ele muito curioso, né? Não se sabe. Mas ele vai lá uma vez, aí ele olha, não vê nada, depois ele olha de novo, tem aparece uma linda mulher. Uma linda mulher que é a Mildred, com seus vestidos brancos esvoaçantes, seus cabelos dourados, né? E aí ele fala assim: por favor, você me deixaria tomar um pouco dessa água do poço? Aí ela fala: sim, meu senhor, eu deixo você tomar a água do meu poço. Aí vai lá, desce lá a caneca, o baldinho, aí vai, sobe, bota a caneca. Que água gostosa. Melhor água que eu tomei na vida. Ela é até geladinha. É sério, tem esse diálogo na porra do episódio, né? E aí ele começa indo lá, ele vai e volta lá entre a curiosidade de investigar mais sobre a casa, o que o Gideon realmente quer mostrar. Tem um momento até que ele vai na biblioteca mostrar pro médico alguns pontos que ele quer falar, né? Que o médico deveria se informar. Ele vai se envolvendo com essa figura chamada Mildred, que ele diz que é uma mulher à moda antiga, que é uma mulher que ela não é agressiva como as mulheres de hoje, ela é uma mulher que traz tranquilidade e paz, né? E por aí vai, né? Eu vou deixar nesse ponto aqui, a gente discute depois como o episódio se encerra, né? Mas aí eu lhe pergunto, Marcos, a Fazenda Fantasma é uma história hippie. Ela, não sei porquê, tem umas escolhas artísticas ali que eu não consegui gostar disso de jeito nenhum. É que nem você tava falando que o cara é de um ponto de um Penny Dreadful, né? Na verdade é um Pulp Fiction, né? Essa história, na minha opinião, funcionaria de um jeito muito mais gótico, né? Tanto que a gente questionou esse vestido da moça, né? A gente até brincou, né? Que tá meio deslocado no tempo, tá anacrônico, né? Mas na verdade eu acho que ela tá com a vestimenta correta para o que essa história seria, uma história, como é que eu posso explicar? Uma história meio gótica, sabe? Aquele gótico rural, que seria mais interessante. Aqui é uma história que tem esse visual hippie. Primeiro as plataformas, que aquilo você não consegue entender, porque assim, a gente tem que ter essa coisa de a história, entrar na história e tentar entrar na brincadeira deles. Mas é totalmente incoerente, não tem uma escada pra subir. E aonde tem um sanatório, gente, com pessoas com problemas, né? De saúde mental, que vão ficar conversando com um médico lá em cima numa plataforma alta. Entendeu? Só pra parecer hippie, só pra parecer descolado. É muito estranho. Algumas decisões são estranhas. E relacionadas à história, também acho ela meio... Ela parece que ela não encaixa. A história não dá pra entender esse médico, porque que é tão rápido as coisas que ele vai fazendo, assim, sabe? Pra poder se envolver. Então, eu acho que, assim, eu concordo com você. A ideia é interessante, é uma história saberemos em breve que é uma história de lobisomem, já vou entregando, viu? Tá? Mas realmente o que acontece é que toda essa coisa. A gente primeiro começa a pensar assim, ok, tá, esse é um sanatório, que ele é uma grande fazenda. Aí pessoas morrem lá atacadas por animais. Cadê o animal que teria atacado essa pessoa? Não tem uma investigação. Quer dizer, que o paciente morre estraçalhado por um animal dentro do sanatório, não tem uma investigação. Cadê polícia? Cadê. Nossa, Né? Cadê uma coisa tem mais. outras incoerências que a gente nem chegou lá ainda, né? E aí tem essa. Aí o que acontece? Aí tem essa coisa que em algum. Você tem essa coisa de que ali nesse local, que é um hospital psiquiátrico, né?
começa a aparecer uma figura lá, um dos médicos, ele tá vendo que tá aparecendo uma casa, que na verdade essa casa já não existia mais no local, tá vendo pessoas que teoricamente estariam mortas, e o pessoal olha assim e fala, pô, esse médico aí a gente precisa até contar, então, já que a gente trouxe isso de estar morta. Quando ele vai falar com uma espécie de zelador, que é um personagem, o Pierre, ele é engraçado, mas o ajudante do Pierre, ele é top da balada, assim. Quando ele vai falar com o cara e perguntar sobre a casa, o senhor sabe de alguma casa? O cara me solta que ele e outras pessoas lá queimaram a casa com as pessoas dentro. Porque eles eram lobisomens, eles eram amaldiçoados e tal. E, cara, não deu uma polícia pra ninguém ali, moro? A gente ficou assim, né? Você agora tá trabalhando no sanatório. Se você queima a galera aí no sanatório. Depois de todos esses fatos aí que queimaram a casa com a família dentro, tem os rumores que a família continua aparecendo lá. Pessoas ela e os pais, né? A Mildred, o pai e a mãe. Pessoas sendo dilaceradas por animais, etc. E aí esse sanatório tá funcionando normalmente, como se nada estivesse... Sanatório que pega a galera com problema mental e bota eles numa plataforma de 3 metros, cara, que é matar a galera, ficar de cabeça. O cara que cuida da parte de fazenda do sanatório, um psicopata, fala que queimou a família viva dentro de uma casa, quando eles tentaram fugir, atirou neles, e aí... Veja bem, ele continua trabalhando lá como zelador do... O zelador é psicopata, o médico é imbecil. Não, porque aí ele vai lá, ele conhece ela, ele conhece os pais dela. Quando a mãe dela vai apertar a mão dele, tá com a mão toda vermelha. Ela fala, é que eu estava colhendo amoras. Um negócio assim. Porra, tava vermelha pra caraca a tua mão, malandro, assim, né? Isso. Então. Aí... Não, e as pessoas que estão lá, nessa casa que deveria ser uma ruína, vestidas como se estivessem no século XIX, e aí me chega a atriz, né, a Mildred não, a nossa querida, esqueci o nome dela. A Linda Marsh, né, que ela faz o que é possível, ela tá fazendo, ela faz essa mulher... A peruca dela me tirou sabe aquelas perucas maltratadas, tipo a gente ficava sacaneando algumas perucas lá do Game of Thrones. A peruca que a pessoa não... tá toda rupiada, sabe? Parece que enfiou o dedo na tomada. A peruca tá muito ruim, cara. Muito ruim. Você olha pra ela, você fala, esse não é o cabelo dela. Ponto. Isso não é o cabelo dela. Essa é uma peruca. Não, aquele corte assim, retinho, né? De franja. E uma peruca mais feia do mundo. Aí ele começa a descrever ela como a mulher mais linda do mundo. Ele já começa a achar um negócio engraçado. Que ela é linda. Tanto que se você for ver a imagem da atriz, é maravilhosa. Mas é muito ridículo aquela perucona. Deixava ela normal, né? Meio estereótipo de mulher linda, loira, né? Sei lá, americana, né? Caipira. Isso. E aí tem essa coisa. Esse doutor aí, né? Esse médico, psiquiatra. Aí ele conhece essa moça toda... que usa essa vestimenta do século XIX, que ela é toda recatada e tudo. E aí ele fica encantado com o recato dela. Porque as mulheres de hoje que são muito agressivas, né? A crítica ao feminismo foi foda. Como é que a gente vai Isso tá com jeito de ser do roteirista, tá? Tudo bem que o cara... A bagulho é de 1920, tá? Mas eu não sei se... Como o negócio é meio hippie, né? Tem um recorte de época ali. Eu acho que tem uma crítica embutida ali. Ridícula. Crítica ridícula. Como é que a gente vai gostar desse personagem? A gente vai falar, doutor, pelo amor de Deus, né, doutor? Primeiro que o senhor tá aí indo atrás da conversa do cara, atrás da fantasma, né? Da mulher aí que não é paciente aí. Porque esse local aí, esse sanatório, ele tá mais pra uma desorganização. Porque assim, tem lista de paciente. Não tem? O cara fala, não, mas tem uma mulher que vive aí. Mas que mulher que vive aí, rapaz? Ela não é paciente, ela não é uma das funcionárias, ela é uma das pessoas que... diz que é fora do sanatório, é uma casa próxima ao sanatório, que é numa fazenda, né? E tem umas cenas que elas são erros de edição, sabe, nesse episódio. Porque tem um momento quando ele vai falar com o zelador lá, com o cara lá, o caseiro, sei lá. Uma paciente, ela se materializa na cena. Ela não aparece em nenhum momento se aproximando dele. Tipo, tá conversando com a pessoa
aí termina de conversar e a mina tá parada do lado. É nesse nível, sabe? De amadorismo. É muito ruim a edição, muito mal feita. Os cortes são muito mal feitos desse episódio, né? Então, aí você vê que o personagem começa a se apaixonar. E aí o Gideon diz que ele tem uns pentagramas na mão. Que é o... Tem pentagrama porra nenhuma, uma estrela muito mal feita na mão, né? E tal. A maquiagem ali dos pentagramas. Muito mal feita, né? Não entendi porque a maquiagem é tão ruim. E aquele jeito todo ripongo, né? Que o David Carradine tá atuando. Quem via aquela série de TV, o Lobisomem Ataca outra vez, que o cara tinha um pentagrama fantástico desenhado na mão e sangrava. Pô. Quando ele ia virar lobisomem, era mó legal. Mas literalmente, sabe o que parece aquele pentagrama que tem na mão do Parece carimbo de prova de criança. Sabe quando você coloca aquele carimbinho na prova? Parabéns pelo bom trabalho. Aquelas negócio de cortar massa. De Sei, docinho. Parece que alguém estrelinha. E parece que alguém passou tinta no negócio e colocou na mão dele, porque o negócio é meio arredondadinho. É meio fofinho, né? É tipo assim, parece que alguém pegou o carimbo da professora, falou assim, ó, parabéns pelo bom trabalho e carimbou nas mãos dele. Isso, usaram aqueles carimbinhos de cola. Não faça isso comigo. Tu quer entender por que alguém gastou tanto em botar uma merda de 3 plataformas, colorida, riponga pra caraco no bagulho? Eu não tenho nada contra o estilo, eu só acho que não faz a história ficar toda zoada. Porque todo mundo quer ser meio hippie na história. Sendo que a história, tipo assim, vamos pegar uma história, caraca, clássica aqui dos anos 20, vamos transformar essa história pra nossa época. Mas aí você coloca conservadorismo no meio da história, entendeu? Do personagem falando. E esse doutor aí e tal, o Gideon fica tentando mostrar livro de lobisomem pra ele, né? Assim, você tem que ler este livro de lobisomem. E a história é meio isso só, gente, porque claro que vai ter um desenvolvimento pra história de lobisomem mesmo, né? O Gideon, ele tem que trazer vítimas pros lobisomens. Isso, ele é gigolô. Tanto a Mildred... A verdade é que ele é gigolô dos lobisomens. Só que parece que ele simpatiza com o doutor por algum motivo que a gente não vai saber exatamente por que ele simpatiza com o doutor, porque não achei ele um cara simpático, mas enfim. Ele é mané. E aí ele quer dar a letra pro doutor, né? Ele fala, o doutor começa a falar que não, eu tô me encontrando com a Mildred e tal. Aí ele, olha esse livro de lobisomem aqui. Dá uma lida nesse capítulo sobre lobisomem aqui, ó. Viu que às vezes tem as mulheres... Bateu uma culpa, né? Falar assim, nossa... né? Às vezes tem mulher que vira lobisomem também, tá? Viu? Mas... Não, e tem uma parada nesse episódio, porque essa personagem aí, que você falou que ela é linda, modelo e tal, mulher negra, ela é a primeira que morre. Aí me lembrou aquele Todo Mundo em Pânico 2, né? Que a personagem fala no começo do filme, fala assim, engraçado, né? Sempre morre o personagem preto, né? Na história, né? Sempre é ele, né? É a primeira que morre. Então ela morre do nada, ela é devorada por lobos, né? E, cara, cadê a polícia? Cadê toda, né? Tudo que traria, né? Numa história como essa, um paciente ser atacado, né? Quer dizer que nada acontece feijoada, né? Aí acontece... Não, antes dela morrer, tá tendo uma conversa entre o doutor, o Gideon, que é o David Carradine, né? O paciente também, e aí ele fala, eu não gosto dela. Falando sobre essa moça que vai ser morta logo depois, né? Por quê? Não, é meio que como se tivesse trocado, né? Fala assim, ó, eu acho até, se for parar pra pensar, que ele meio que trocou o doutor, o Dave McCallum, pela personagem paciente, né, mulher preta. Então, eu acho que é cheio de decisão zoada, assim. Tá, que hoje em dia a gente entende, a gente entende o contexto da época, mas a gente faz a crítica porque existe uma construção ali de um pensamento, de uma ideia, né? E tal. Eu penso que é um episódio meio bagunçado nesse sentido também. Ela morreu porque ela era muito boa. E eu não gosto de gente boa. Aí eu falei, meu Deus, que diálogo, hein? Parabéns, né? Parabéns, hein? Gente boa não é legal, gente. Não, gente boa não é legal. Não é legal, não. Você gosta de... Mas ele gostava simpatizava com o doutor. O doutor não é bom, né? Não sei. É difícil... Fica difícil pra gente, por conta dos diálogos que são escritos pro personagem do Gideon, a gente saber o que esse cara quer, né? A gente sabe que é difícil levar a sério, né? A história não consegue ser terror, porque o momento que aparecem, né, Marcos, os lobos são os cachorros mais fofos do mundo, cara. O cachorro que seria o lobo, que seria a Mildred,
porra, se ele correr atrás de mim, eu vou jogar uma bolinha pra ele e vamos correr junto pela grama e rolar na grama e rachar o bico, porque é um cachorrinho muito fofo. Os caras não se deram o trabalho de pegar um cachorro de uma raça que pareça mais lupino, né? Isso, eu tenho mais medo da tua cachorra lá da Gaia do que da A nossa cachorra Gaia, não, brincadeira, ela não tem cara de brava, mas ela no escuro deve ser mais assustadora, a Gaia, né, do que a cachorrinha fofa. Pra fazer os lobos nesse episódio do Lobisomem, pegaram uns cachulos todo fofinho, bonitinho. Aí ficou difícil. Outra coisa que eu não entendo no episódio é que tem 2 cachorros enormes que aparecem desde o primeiro momento que o episódio começa. Eles não servem pra nada na história. Porque normalmente quando você tem histórias com lobos e cachorros, existe uma contenda de alguma maneira, aquilo serve pra alguma coisa. O episódio tem várias escolhas artísticas e tal que não servem pra nada. 2 cachorros sabujos que o Pierre Sabujo gigante, sabe? Pra nada. Não correm atrás dos lobos. Não sei se as cenas foram cortadas também, aí a gente não sabe, né? Mas também se aqueles 2 cachorros sabujos forem brigar com aqueles 2 cachorros, com aqueles cachulos bonitinhos que eles botaram pra ser os lobos do episódio, os sabujos vão dar cabo deles com uma mordida só, né? Então, esse cachorrão gigante, né? Não, porque tem um momento que ele vai voltar lá, né? E ele tá sendo alertado, a história tá cada vez mais perigosa, já morreu uma paciente. E aí ele percebe que tem uma presenças na floresta que são esses lobos, né? Que não são os cachorros correndo. Tem umas cenas até bonitas, assim, de névoa na floresta. Tem uma hora que ele a encontra, ela começa a pedir pra ele, implorar que ele vá, né? Ela fica com os olhos vermelhos, a gente ficou zoando que era maconha, né? Então, tem uma cena que ela parece com os olhos vermelhão, assim, vai embora, ele tá vermelho pra caraca. Aí, tô brincando, né? Mas assim, ela fala, eu preciso que você vá ali naqueles túmulos e você reze não sei o que, vai embora, vai embora. Aí quando ele vai embora, ele começa a ser perseguido pelos lobos. E você vê que o lobo barra cachorro branco, né, que seria ela, luta com os lobos e tal. E aí ele acaba meio que desfalecendo. Depois ele é recolhido lá pelo pessoal lá do sanatório. E ele vai... Aliás, eu tô até me enganando, porque na verdade ele foge, ele consegue fugir. Quando ele volta e vai fazer as orações, né, ele começa a fazer as orações lá, como ela pediu, né? Chorando, desesperado, sem esperança. Aí ele olha pra trás, as pessoas desmaia. Aí sim, ele desmaia. Aí quando ele levanta, as pessoas levantam ele fala, cadê a casa? Cadê a casa? Cadê a casa? Ele termina assim o episódio. Tipo, era tudo uma ilusão. Mildred! Lembra do Stella lá do... Stella! Ele fica, Mildred! E assim, aí termina o episódio. Eu pensei comigo que ele ainda ia terminar pior. Porque ele podia terminar com ele sendo o paciente do asilo, né? Assim, caraca, olha só, malandro, o médico virou paciente, ó. Caraca. Eu não sei, não. Tá contando que ele tava namorando essa mina que era de uma família que, na verdade, tinha sido morta quando a casa pegou fogo, décadas atrás, sei lá. Eu acho que a próxima cena seria ele lá naquela plataforma, pulando e caindo de cabeça. E ele e que ele tava lá rezando para poder quebrar a maldição que fazia eles se transformarem em lobos e atacarem as pessoas. Os fantasmas deles, né? Eu acho que muito provavelmente ele iria se tornar paciente de lá eu não comprei a vibe hippie do episódio. Eu achei que ela não ajudou a você na dramaticidade, na tensão do episódio. Fora as incongruências de você... Olha, eu vou pegar no pé com as plataformas porque, não tem escada, tinha uma corda pendurada. Você tinha que subir numa corda. Tem um momento que tá o médico velho, porque tem um outro médico coroa velho, e o médico tá lá no altão. Como é que ele subiu lá, aquele velho? O velho é o quê? O MacGyver? É o Rambo? Ele tava em forma, pô. Sem noção. Aí termina o episódio, você fala assim, ok, né? Não deu muito certo, aí você já fica com medo. Meu Deus, lá vem a gag. Não teve gag, não teve. E aí vai, né, Marcos, para um episódio que eu queria que você falasse um pouco sobre... direção, produção, etc. Que eu sei que você gostou bastante. Se tu quiser falar. Esse episódio, o próximo, ele é escrito e dirigido pelo George R. Kearney. Nós já falamos dele, porque esse cara ele vai participar
Ele vai escrever o roteiro de 11 episódios aqui do Galeria do Terror. Ele é um cara que ele tem a carreira, na verdade, muito ligada a duas séries, que são Galeria do Terror e Kojak, que ele escreveu mais de 25 episódios também. Uhum. Mas além de roteirista, ele também dirigiu algumas coisas. E é por conta disso que a gente chega nesse episódio que é o Silent Snow, Secret Snow. Neve silenciosa, neve secreta. Esse episódio ele é inspirado num conto do escritor americano Conrad Aiken. Uhum. O Conrad Aiken ele é um grande escritor, ensaísta e poeta americano. Enfim, quem gosta, se interessa por literatura americana, com certeza já ouviu falar dele. Esse conto, ele é um conto muito famoso e muito importante da literatura americana. O Aiken chegou a ganhar prêmio Pulitzer pela poesia dele. É uma coisa interessante, né? O Conrad Aiken, ele foi filho adotivo do Frederick Winslow Taylor, o cara que criou o Taylorismo, né? Aquele Caramba! sujeito que era o cara que organizava a logística de produção do Ford, né? Das indústrias Ford. E é um cara terrível, porque ele encarava tudo como máquina, inclusive as pessoas também ele tratava como máquinas, né? Ele era um grande arrombado, então, certeza, né? Isso. Precarizador do trabalho, desumano, né? Com o trabalhador. Ele tinha essa coisa ele deu esse grande pontapé para desumanizar o trabalhador, né? O Frederick Taylor. Mas uma coisa boa que ele fez na vida foi ser o pai de criação dos quatro. O Conrad Aiken tinha mais 3 irmãos, né? E ele criou as 4 crianças e o Aiken ficou esse escritor famoso. E o que acontece? Em 1964, esse cara, o que a gente já citou, o Gene R. Kearney, ele escreveu e dirigiu um curta-metragem de 17 minutos, que é uma adaptação desse conto. Uhum. E aí eu vou chegar agora na sinopse, que é na verdade a sinopse tanto do conto quanto desse curta-metragem que ele dirigiu em 64. Aí o que acontece? Nós estamos agora falando em 72, não, 71. 7 anos depois, esse cara, o Gene R. Kearney, ele é convidado para recriar esse curta-metragem dele, essa adaptação que ele fez do conto do Aiken, como um episódio de Galeria do Terror. E eis o episódio aqui. A sinopse tanto do conto, quanto do curta que o Gene Kearney dirigiu, quanto agora desse episódio que ele dirige, agora episódio é a seguinte: você tem um menino chamado Paul, é um menino que ele, não sei, ele tem 9, 10 anos de idade, algo assim, 11 anos. Ele, na escola, durante uma aula de geografia, a professora comenta a respeito do Polo Norte, das geleiras do Polo Norte, do frio do Polo Norte. Aquilo desperta algo na imaginação desse menino. Ele começa a imaginar vividamente como é que é a neve, que coisa interessante que é isso da neve, do frio. E um belo dia ele tá em casa e ele tem a impressão que ele não consegue escutar nitidamente os passos do carteiro que passa todo dia lá na vizinhança dele para entregar as cartas das pessoas. Ele imagina que ele não tá conseguindo escutar os passos porque tá nevando lá fora. E ele começa a ter a nítida, a concreta impressão de que tá nevando lá fora. Só que quando ele vai olhar pela janela, na verdade, no dia seguinte não tá nevando, tá um dia límpido. E aí ele começa a ter a fantasia, ele começa a ter a fantasia de que ele consegue viver num mundo coberto de neve, num mundo que tá sempre nevando, embora no mundo real não esteja. E ele começa a ficar cada vez mais, penetrar cada vez mais nessa ilusão e viver nessa ilusão do fascínio que ele tem pela neve e da capacidade dele de imaginar que o mundo tá sempre, que a cidade dele ali, a rua dele tá sempre nevando. Uhum. É claro, ele começa a ficar distraído, a ficar vivendo nesse mundo de fantasia, e logo na escola chamam a atenção dele, os pais começam a achar que tem algo errado e começam essa coisa de levá-lo a médicos, a psicólogos, etc. E
no momento em que ele percebe que querem tirá-lo dessa ilusão, ele começa cada vez mais a se fechar para as pessoas, a rejeitar o contato com os outros, se fechar em si mesmo para viver essa grande ilusão de que ele consegue viver num mundo que está eternamente em neve e viver esse fascínio dele. Até o momento em que a própria ilusão começa a falar com ele e sugerir que ele se isole do mundo de vez para não ser tirado, né? Que não tirem essa ilusão dele. E é mais ou menos essa história que vai ser contada, que é contada no conto, de uma maneira assim muito interessante, na verdade, e também nesse episódio, né? No curta-metragem original, o menino que chama Paul, ele é vivido por um ator chamado Simon Gerrard. Aqui, ele é vivido pelo Radamés Pera. Esse Radamés Pera é um cara que foi ator mirim, depois ator adulto, fez algumas coisas na televisão, mas todo mundo vai lembrar dele, ele é o Gafanhoto. Que gafanhoto? O gafanhoto que é como o mestre ali da série Kung Fu chamava o Kwai Chan Kane quando ele era menino. Tem até uma brincadeira, né, quando a pessoa... Hoje em dia eu acho que é diferente, mas antigamente ficava... Calma, pequeno gafanhoto, lembra? Isso, o pessoal ficava falando um pro outro assim, calma, pequeno gafanhoto, tenha paciência e tal, né? Eu sempre achava que quando eu assistia a série, né, que o Radamés Pera, que ele era um menino muito bonitinho, carequinha ali na série, né? Aí quando mostrava ele adulto, que era o David Carradine, eu falava, gente, mas esse menino não parece nada. Não parece nada, adulto, né? A gente não consegue achar que ele vai ficar com a cara do David Carradine, mas enfim, foi uma série muito legal e tal. E no curta original, a narração muito boa, por exemplo, é do Mike Keane. Só que aqui a gente vai começar a fazer um segundo destaque do elenco do episódio. Aqui a narração é de nada mais, nada menos do que do Orson Welles, né? Maravilhoso. A voz que as pessoas falavam que podia ficar lendo uma lista telefônica, né? Isso. Quem é o Orson Welles? Ele dirigiu o Cidadão Kane e A Marca da Maldade. Só isso. Já deu pra perceber quem é esse cara, né? E tal, entre outras coisas. Enfim, é um dos maiores nomes do cinema americano de todos os tempos. Enfim, o cara que revolucionou a narrativa cinematográfica, enfim, um cara importantíssimo. E o Orson Welles era famoso por ser um excepcional narrador. Ele era um cara que vinha do rádio também, ele fez muitas narrações dramáticas no rádio. Uma que ficou muito famosa, o pessoal deve se lembrar, que ele fez uma leitura dramática da Guerra dos Mundos do H.G. Wells como se fosse um programa de reportagem de última hora, um programa de boletim avisando que estava tendo uma invasão alienígena. Isso aí causou um rebuliço desgramado na época. Desespero, né? O povo ficou desesperado. E aqui ele empresta, né, essa voz absolutamente sensacional dele. Como eu tinha falado para vocês, o conto ele é belíssimo, ele é escrito com uma prosa, porque, como a gente falou, né, o Conrad Aiken era poeta também, então é uma prosa poética, e o Aiken, ele vai descrevendo, o menino tem essa ilusão, o Paul, de que a cada dia as camadas de neve vão se assentando sobre a rua dele e que deixa mais difícil ele escutar os passos do carteiro. Então, porque quanto mais dificuldade ele tem, mais ele imagina que tem mais camadas de neve ali sobre o chão ali das ruas do bairro dele. E isso, a cada camada de neve também é uma camada que ele tá ficando, é uma camada de distanciamento dele do mundo e de negação dele do restante do mundo, né? Do mundo exterior. E uma camada a mais do mundo interior dele que ele vai se adentrando e se afundando. E tem a ver com depressão também. Eu, pelo menos, também faço essa leitura, né? Dele tá... Porque, claro, que isso daí também tá aberto à interpretação, né? Quando a gente falou do Haneke, eu lembro que a gente tem programa lá sobre Haneke, a trilogia da incomunicabilidade ou a trilogia dos sentimentos congelados. Eu lembro quando a gente falou do Sétimo Continente, que é uma história barra pesadíssima, né? Da família que não se entende, a filha fica fingindo, a criança, né? Está doente, né? Eles têm esse negócio de vamos viajar para a Austrália.
e você depois, não vou contar, você vai descobrir o que é aquilo, né? Eu tenho essa coisa dessa incomunicabilidade. Eu acho que a palavra é uma palavra-chave aqui, porque você vê que os pais do menino, eles não são muito amáveis e afáveis, né? Até a mãe, que é visivelmente a personagem mais generosa ali, trata ele com mais generosidade, também é muda, calada. Se ela tem empatia, ela não expressa, ela não verbaliza. Então acho que ele se sente também, o menino, ele deslocado. Ali, ele se sente. É como você falou, ele descobriu uma coisa que o encantava na escola maravilhosa, que para ele foi lúdica, para ele foi inspiradora e tal. Só que os familiares, ele não consegue comunicar isso para a família direito. E os familiares também não são abertos para que ele consiga colocar para fora essa ludicidade, essa coisa da infância, né? Porque ele é uma criança, ele tem direito de ser criança, né? Sim. É, a gente citou que tem o curta-metragem de 64. Inclusive, se quem quiser assistir, ele tem completo no YouTube. É Eu vou Silent deixar Snow, aqui na descrição. Secret Snow, do Gene R. Kearney. Uhum. E esse episódio, que é em preto e branco no original, e ele funcionaria perfeitamente como um episódio de Além da Imaginação. Aliás, ele seria um ótimo episódio de Além da Imaginação no curta original. Ele tem todo o clima, tem o plot twist, tem tudo que você poderia querer tem aquela belíssima fotografia em película, enfim, tudo que você poderia querer do episódio de Além da Imaginação. Porque a história original, pelo que você contou pra mim, tem uma camada mais sinistra, né? Porque essa voz começa também a conduzi-lo para esse distanciamento, que não se sabe o que é esse distanciamento, se é ele desistindo da vida, ou desistindo dos pais, desistindo, sei lá, de tudo, né? Isso, ele começa, isso tem no episódio também, isso tem no episódio aqui de Night Gallery. E quando ele começa a ser consultado por médicos, psicólogos, etc e tal, e ele percebe, e os pais começam a pressioná-lo para que ele saia desse mundo de fantasia, ele começa a... Primeiro porque ele começa na cabeça dele, tem uma hora que ele sente os pais como uma presença hostil, com uma presença intrusiva, ele já tá se distanciando emocionalmente, totalmente. E aí começa a ter é como se aquela fantasia que ele criou, ela começa a falar com ele. Ela vira quase que uma presença também satânica, de certa maneira. Ela começa a falar para ele, olha, nunca revele o que você tá pensando e rejeite completamente, se feche para nunca deixar que essas criaturas, essas pessoas tirem você de mim, né? Pode ser até ele mesmo falando para si, né? Sim, pode também, ser ele mesmo, né? certamente. Falando para si mesmo. A gente não sabe quantos anos que ele tá vivendo naquele ambiente que é um ambiente gélido, né? Porque eles não dão calor para ele, o calor assim significando amor, né? Afeto, cumplicidade, ele não sente isso pelo jeito. Ele é meio, até na aula ele é meio desligado, né? Ele é meio deslocado. Ele, por exemplo, ele se fixa a atenção em coisas muito... No conto tem isso também. Ele fixa a atenção em certos detalhes. Ele fixa a atenção na nuca da menina. Ele fixa a atenção na mão de... Ele tem essa coisa por isso que algumas pessoas fazem a leitura de relação com o espectro autista nesse personagem, ou depressão profunda. Ou é hiperfoco, né? Que o pessoal fala que tem isso também, hiperfoco, né? Mas o foco do conto não é exatamente esse também. O foco do conto é que a dificuldade que a gente tem de entender esse universo infantil e o quanto ele pode ser mágico, rico, e quanto a gente quer enquadrar a criança, fazer que ela amadureça e vire um adulto responsável, pé no chão, e matar essas ilusões, pode ter o seu gatilho para você ficar infeliz, depressivo e querer se distanciar do mundo, né? Até para coisas piores, né? Eu acho que isso daí é uma lição. Eu acho que se esse episódio tem uma coisa importante nesse sentido, é você entender, você tentar, enquanto pais, né? Eu acho que é importante até ter aparecido na série, porque a série passava na TV aberta, né? De você ter essa linha de diálogo, de você não tentar no seu filho você projetar o que você acha que tem que ser, que queria que fosse a sua vida, né? Porque tem muita gente, né? Muita criança com muito dom artístico que não conseguiu exercer porque os pais infernizaram, né? Para ser úteis, né? A gente falou no episódio passado das escolas
militarizadas, né? De você pegar um ser humano jovem e achar que tem que institucionalizar ele numa porra de uma escola cívico-militar. Então é interessante, né? Eu acho que esse episódio ele traz vários questionamentos interessantes. A única coisa que eu lamento, assim, que eu falei pra você, eu acho o menino, o ator Radamés Pera, tem um nome engraçado ele, né? Ele é o que? Da família lá dos Incríveis. Eu achei ele muito fraco pra expressar essas emoções e colocar pra fora. Quando nós falamos lá no primeiro episódio do menino, né, que previu os terremotos, eu até brinquei que é uma atuação quase que sobrenatural, porque ele passa tudo pelo olhar, ele para, ele, né? Ele passa as emoções. Esse menino, e é difícil fazer isso. A gente sabe que é difícil, não é uma criança, um ator jovem, né? Eu lembro quando a gente falava de Handmaid's Tale, né? Que a atriz, ela treinava a narração para ela expressar as emoções com a narração que eram os próprios pensamentos dela. Isso é uma coisa bem difícil de fazer. Então acho que isso daí tem a ver com direção de atores também, né? Porque o menino, talvez não conseguissem tirar dele porque fica ali o Orson Welles fazendo aquela narração fantástica. E eu acho que o menino é meio cara de pôster. Eu achei ele meio cara de pôster. Né? Até me admira ele depois ser chamado de novo pra fazer a série lá do Kung Fu, porque eu não achei ele bom, não. Tanto o elenco do curta original, tanto quem faz é o Simon Gerrard, faz o menino, ele dá um show de atuação. Legal. Todo o elenco do curta original, ele tá, tanto o ator que faz o pai, a atriz que faz a mãe e o ator que faz o menino, eles estão bem mais afiados, eu diria, como atores. Isso é bem importante, né? Não dá pra tu reproduzir alguma coisa se o elenco é diferente, às vezes não rola. A narrativa também, ela é mais interessante no curto e mais eficiente, eu diria. É uma pena que o Gene Kearney ele não conseguiu, nesse episódio, reproduzir o quão ele foi bem sucedido em adaptar o conto no curta dele. Mesmo assim, é um episódio bem interessante e ainda assim, primeiro por conta do poder das palavras do conto do Conrad Aick, a narração incrível do Orson Welles, né? De qualquer maneira, a escolha que é feita de intercalar essas imagens do cotidiano do Tem uma cena da neve que é linda, né? Quando ele abraça esse desejo, ele visualiza, o quarto se enche de neve, a cena é fantástica, né? Sim, essa metáfora tão poderosa que esse conto cria da neve, enquanto ao mesmo tempo esse sentimento mágico de imaginação e ao mesmo tempo esse frio, esse frio que representa também o distanciamento de você em relação ao mundo. Essa é uma metáfora tão poderosa que quando a gente vê ela na tela, mesmo que ela não seja tão bem empregada quanto foi no conto, quanto foi no curta original, ainda assim ela é muito poderosa e ela acaba ficando muito marcante também. Então, concordo. É infinitamente superior esse episódio ao primeiro, né, que a gente comentou, né? É bem melhor. Pelo menos assim, o que ele tem de estofo, né? Quando você pesquisa, quando você se informa, né? Porque eu vou ser bem sincera, se eu não soubesse através de ti, e foi lá que você leu o conto, assistiu curta, pra mim ia ser um episódio perdido esse daqui, porque eu não gostei nada do primeiro episódio. O segundo episódio eu fiquei assim, nossa, muito interessante, dá pra fazer várias leituras, que legal. Só que pra mim não me tocou profundamente, assim. Eu entendo toda essa interpretação, essa questão dos sentimentos, essa questão do distanciamento com os pais, que eu acho que é uma temática muito importante, entendeu? Pra que você consiga fazer com o seu filho, se você tem um filho, uma filha, uma criança, que você faça com que ele floresça, né? Que ele se permita ele fazer as coisas que tragam a ele felicidade, para ser um adulto um pouco mais feliz num mundo tão difícil de viver, né? E tal, né? Tão horrível quando você vê os adultos, né, destruírem os sonhos das crianças, né? Eu acho que esse menino, ele vive nesse ambiente por muito tempo. Mas pra mim, assim, se eu hei de falar, episódio que não é que eu não gostei, eu só achei interessante, assim, mas não me tocou tão profundamente. Eu gostaria que fosse um outro ator que fizesse esse menino, porque eu achei o menino bem qualquer coisa. Depois eu fui ver, assim, eu procurei a carreira do Pera aí, do Radamés Pera, né, e tal, né, e ele realmente, ele fez algumas coisas mais, e tá uma figura muito simpática,
e tal, está vivo, né? Inclusive, é bom falar isso, né? Até a Linda March, que nós falamos, também está viva. E é um senhor de idade e tal, mas é um moleque assim. Eu achei nesse momento assim que ele não estava muito inspirado, né? E tal, né? Mas você gostou, então não importa, essa é a minha opinião, né? E tal, mas é isso, né? É isso. Chegamos então aqui ao final do nosso programa. Então, Sim. dessa vez você vai. Vou te perguntar, que eu começo sempre por você, né? Mas já é sabido, né? Seu episódio favorito, com toda certeza, é o episódio da neve, né? Uhum. Até porque o episódio dos lobisomens eu não gostei mesmo, né? Realmente é bem fraquinho. E esse aí da neve, se ele não é tão bom quanto o curta original, ele ainda assim é bem interessante. É interessante. É Neve Silenciosa, Neve Secreta. É até um título também curioso, né? Você está guardando um segredo, né? Dentro de ti, né? E diz que o Gene Kearney também era um diretor muito querido, né? Era um ótimo diretor, né? E tal. Eu peguei cisma. Pode ser coisa minha, gente. Se você assistir e discordar de mim, não tem problema, né? E normalmente quando eu critico algum episódio, nossa, quando eu criticava algum episódio de The Twilight Zone, meu Deus, vinha de gente de tudo Esse episódio reclamar de mim. ele também se tornou um clássico da TV americana, esse episódio, né? Ah, legal, legal. Ele é É um bonito, ele episódio. tem vários momentos bonitos, assim, né? Relacionados a essa coisa da neve, tem uma construção interessante. A gente não falou muito disso, mas esse negócio aparece, né? Cenas na neve, cenas do carteiro, né? Então tem toda essa coisa misteriosa, episódio, né? Tal. Mas e você já falou também que o episódio que você não gostou, obviamente, foi o mesmo que eu, que é o do o Fantasma, a Fazenda Fantasma. Que poderia ter sido legal, na verdade é uma oportunidade desperdiçada, porque ele tinha muitos elementos que poderiam ter tornado ele bem legal, né? E de um diretor que a gente ficou sabendo recentemente que ele faleceu, né? É uma pena. Só que esse diretor fez muita coisa legal, então isso aqui não vou dizer que é um fracasso, eu vou dizer que que talvez na época dele as pessoas tenham adorado isso, essa temática. Eu acho que pra mim aqui ela só estraga o terror, entendeu? Ela fica com essas incongruências e acaba estragando o terror. Mas eu não gostei nada também. Episódio que se eu tivesse, vamos colocar assim, quando eu vi que eram 2 segmentos, eu fiquei até feliz, né? Mas aí, quando eu assisti esse daí, eu falei, nossa, eu não acredito, né? Mas eu acho que é isso, né? Então a gente fez aqui, então, mais um programa, né? Lembrando que os nossos programas estão saindo todas segundas e sextas-feiras. Nós gravamos bem antes, então se você está assistindo aqui, nós não estamos ao vivo. Porque o YouTube é assim, né, gente? O YouTube você programa a publicação e você coloca como estreia ao vivo. Não quer dizer que você esteja ao vivo, e sim que o episódio vai estrear. Quando a gente coloca e seleciona como estreia, é bom porque o YouTube, ele notifica a pessoa. Ele fala assim, ó, acabou de entrar no ar aqui mais um vídeo do Masmorra Cine, entendeu? Aí você recebe a notificação, mas eu e o Marcos, nós não estamos ao vivo, né, Marcos, né? Exatamente. Vai sair aqui esse episódio aqui daqui a algumas semanas, né? Que a gente tá gravando adiantado, porque ainda mais foi sorte nossa, porque na verdade eu andei meio doente, né? Foi bom realmente a gente começar a gravar um pouco antes, né? A gente faz isso e a gente fazia isso já em The Twilight Zone. Aqui no restante eu quero deixar alguns avisos, reforçar para você que nós somos muito desmonetizados aqui no YouTube. Então se você puder nos apoiar, seja por Pix, tá? apoiomasmorra@gmail.com, como pelo Apoia-se, que é você coloca um valor mensal, pode ser 10, 20 reais. A gente vai receber seu apoio também. O Apoia-se tira uma parte para eles, né? Ou seja, a melhor maneira de você nos ajudar, se quiser nos ajudar integralmente, é via Pix mesmo, né? Que vai para conta corrente, onde nós os utilizamos para pagar a conta, para poder comprar as coisas que necessitamos. Para nossa vaquinha da webcam, vamos lembrar que nós estamos com essa vaquinha, né? No ar. Inclusive, você pode ajudar diretamente pelo Live Pix GG. Então, é isso, né? E a gente continua fazendo os nossos trabalhos. Agora, lembrando aqui que eu estou comentando sobre Severance, que é uma série que eu sou absolutamente apaixonado. Eu faço isso sozinha. Normalmente eu tipo assisto o episódio e sento para falar minhas impressões.
Então, se você gosta de Severance, não deixe de você se inscrever aqui no canal e de você assinar o nosso podcast Spotify, que vai ter sempre comentários aí. Como eu estou fazendo sozinha, é muito mais fácil de eu fazer, na verdade, né? Então é isso, né, Marcos? Chegando aqui em mais um final aqui de um episódio. Estou muito ansiosa para o próximo. E lembrar que a gente tem a nossa pasta, que é uma pasta compartilhada no OneDrive. Só que é uma pasta paga, gente. Eu pago a média de R$45, R$50. Então, se vocês puderem ajudar a gente financeiramente para manter essa pasta, a gente agradece. Porque a hora que a pasta cair, vai cair tudo. Vai cair os episódios de Detroit Zone, vão cair os episódios de Galeria do Terror, entendeu? Que é onde a gente está fazendo o backup dos episódios e dos podcasts, né? Então é importante, quando a gente fala de apoio, é isso. E um último aviso, antes da gente terminar rapidinho, é que agora nós somos afiliados da Amazon. Sim, a Amazon é uma empresa funesta, né? Só que muita gente usa, né? A gente, inclusive, é afiliado a Mercado Livre também. Se você quiser o link de algum produto pelo nosso link, é a mesma coisa que a Amazon. Se você comprar pelo nosso link aqui, você não paga nada a mais e a gente ainda recebe uma pequena contribuição, né? Como fosse uma indicação. Então isso também ajuda a gente nas nossas contas e nos ajuda a gente manter os podcasts. Gente, são 15 anos tentando manter esse podcast. Volta e meia acontece alguma coisa. Vocês sabem que eu sou editora do podcast. O Marcos grava comigo. Nós temos uma equipe que é uma equipe de gravação, gente. Não é uma equipe de edição. É uma equipe de pesquisa e de gravação. Então eu faço toda a questão técnica, seja do site, seja dos podcasts, seja até nós aqui, né, Marcos? Eu comando como os microfones estão, o som tá perfeito, ele tá sendo bem audível para você. Então é muito difícil isso, gente. Então, quando a gente fala sobre apoio, é isso, nos apoiar para que a gente possa ter essa disponibilidade de sentar e trabalhar. Se acontecer alguma coisa, ficar doente, a gente não consegue gravar. Então a gente quer muito continuar mantendo esses programas para vocês. Mas a gente também lida com a nossa vida pessoal, né? Com os problemas financeiros, etc. Então é importante ajudar. Ajude um podcast veterano como o nosso aí, que nós, creio eu, merecemos, viu? É isso, né, Marcos? Quer deixar uma mensagem no final? Que vocês se cuidem, que vocês fiquem muitíssimo bem, tenham uma ótima semana. E nos vemos em breve aí, né? Falando de mais episódios da Galeria do Terror do senhor Rod Serling e do senhor Jack Laird, claro. É isso. Um beijo pra vocês, até o próximo episódio. Até.